E nesse ano de adversidade, eu quero te ensinar um segredo de honra, honrar as coisas de Deus. E deixa eu falar uma coisa para a igreja, tá, irmão? Ouça, consulte a Bíblia, escute. Eu não votei no PT, tá? Mas eu não estou torcendo para o Brasil pegar fogo não, tá? Que eu moro aqui, tá? E o nosso papel como igreja é orar por eles, viu? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, nosso papel como igreja é orar por eles. Porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Pastor, mas a eleição não foi legal. Isso não é da minha nem da sua conta. Foi constituído um governo e assim Deus permitiu. E o nosso papel como igreja é orar por eles. Pastor, mas e a corrupção dele? Escute, não adianta eu orar para fazer a minha justiça. Eu preciso orar pelo Brasil como um todo, que eu moro aqui. Quem está entendendo? Então não entra nessa pilha de quanto pior, melhor, não. Faz o que isso é coisa de gente besta. A gente tem que orar, a gente mora aqui. Pastor, o povo não acredita em Deus, mas eu vou orar por eles e Deus há de iluminar a sua mente. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Foi vontade de Deus, sim ou não? Sim. Foi permissão de Deus, sim ou não? Sim. Se Deus permitiu, quem é que vai questionar? Quem está entendendo? E aí nós orando por eles, para Deus fazer a vontade dele na nação, a justiça de Deus pode vir sobre eles. Não a minha e nem a sua. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Tudo que acontecer de ruim, todo mundo é afetado. E por isso que Deus está levantando uma intercessão no Brasil como nunca. Amém, irmão? Não precisa orar pela nação, em nome do Senhor Jesus. E a gente não tem político de estimação. O nosso seguro está no Senhor Jesus. Quem vai nos sustentar e nos guardar é o Senhor Jesus. Político daqui 4 anos vai embora, mas o Senhor permanece para todo sempre. Todo mundo entendeu ou não? Verso de número 19. Diz assim: porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela desobediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa se abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Veio, porém, pela lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem está entendendo? Bíblia na cadeira, aplauda o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Enquanto você aplaude, glorifica Ele. Glória a Deus. Espírito Santo, Senhor Jesus, eis aqui a Tua palavra, a Tua verdade. Fala conosco, nos leva a um lugar de revelação, nos admoesta para que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra venha sobre nós e prospere para o resultado para o qual será enviado, em nome do Senhor Jesus. Se assente aí. Quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo aos Romanos, e ele fala acerca, aleluia, que pela desobediência de um só homem, muitos foram pecadores. Mas assim, pela obediência de um, muitos foram feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Você lembra do seu pecado abundante?
ou você se converteu e virou um anjo, querubim. Cuidado com os querubins. O Senhor me deu essa mensagem nessa madrugada, por tema de Deus. Minha prioridade é Deus. E nos dias que vêm pela face da terra, se Deus não for a minha e a sua prioridade, nós não iremos suportar o que irá acontecer. O Senhor há de nos guardar, o Senhor há de proteger nossa casa, e o nome dele será engrandecido. Porque, irmão, ninguém consegue parar a igreja. Eu vou repetir, ninguém consegue parar a igreja. Tá calor, não tem muito pernilongo, crente é igual pernilongo, você mata um, daqui meia hora tem 20. Ninguém consegue acabar com o crente, irmão. Ninguém acaba com a igreja. Faraó tentou, se lascou. Herodes tentou, se lascou. Nero tentou, está no inferno. Anás tentou, está no inferno. Caifás tentou, está no inferno. Stalin tentou, está no inferno. Hitler tentou, está no inferno. Todo mundo que se levantou contra a igreja se arrebentou. Mata um, aparece 20. E os 20 que aparecem é mais dor do que aquele que morreu. Porque o mundo, porque a igreja tem um dono. E eu fui estudar acerca da história da igreja. Nada, no meio da guerra a igreja se levanta, nada acaba. A igreja sempre ressurge, e ressurge mais forte. Haja vista dizer que o povo está acanhado agora. Tem gente até não, tem que ser assim, não. A igreja tem um parâmetro. Antes de eu pregar, nós cremos na Bíblia por inteiro, amém? Amém. Tem gente que é novo, convertido aqui, congrega há pouco tempo. Então, para a gente não fazer um culto de doutrina, para falar, nós cremos na Bíblia, cremos na salvação, no arrebatamento da igreja. E Paulo está dizendo aos romanos, para que eles tomem cuidado, para que eles não façam o que os judeus fizeram com Jesus Cristo, que é a salvação. O que Paulo está pregando para eles? O que aconteceu desde Gênesis. Paulo está dizendo, olha, por um só homem entrou o pecado, e pelo mesmo homem veio que tornou todo justo. Você sabe da história que no livro de Gênesis, o homem peca, o homem cai, Deus aparece por aquele ato, aquela desobediência. Por isso que eu pedi para a Natália falar, porque a desobediência, irmão, ela custa caro para nós. Nós erramos como pastores, nós não somos, a gente erra, a gente vai errar em atitudes, em palavras, somos gente. Mas o problema não é errar, o problema é não se arrepender. E Paulo está dizendo aos romanos, olha, os judeus fizeram isso, e deu ruim para eles. Então vocês não façam isso, porque Paulo vai começar a dizer na epígrafe da Bíblia, a justificação pela fé e a paz com Deus. Porque Paulo está dizendo para os romanos que não eram hebreus, olha, por causa de um homem, ele vem contando desde Gênesis, ele vem dizendo, olha, o homem na criação, Deus fez o homem, Deus cria o homem, você sabe que Deus não terceirizou, tudo Deus fez pela palavra, mas a Bíblia diz que Deus fez o homem, nós acreditamos que quem fez o homem do barro é o Espírito, porque tudo de três é em família, tudo que Deus faz é em família, tudo que Deus faz é em família. Qual que é a família do céu? Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu entendo que Deus é um Deus apaixonado por família. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. E a Bíblia diz no capítulo 1 do Gênesis que a Bíblia vai dizer assim, façamos. E se façamos, não diz assim, olha, eu vou fazer, você vai fazer. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu achei uma passagem bíblica que indica que é o Espírito que vai fazer. Porque Jó capítulo 32, verso 8 vai dizer, o Espírito do Senhor me formou. Então o Espírito faz, não tem a vida, faz do barro, o Senhor sopra nele o fôlego de vida. O que nós temos aí não foi terceirizado. Deus não disse, haja vida e houve vida. Deus sopra na narina do homem, o homem recebe a vida e está na bênção todo dia na presença do Senhor. Mas a desobediência de um só homem, repare bem, varões, repare bem, homens de Deus, a Bíblia não diz que o pecado entrou pela mulher. Paulo está afirmando que entrou pelo homem.
Porque quem tinha aliança, quem era responsável pela mulher, era o homem. Quem está entendendo? Paulo não está dizendo para o romano, por causa de uma varoa, por causa de um só homem. Quem está entendendo? Quem está entendendo? É Paulo que está dizendo. Você sabe da história, o homem peca, cai, entra o pecado, o homem tem que trabalhar, não tem mais todo dia na viração do Senhor, e esse é o plano. Quando o homem cai, o diabo diz, está feito, acabou a graça, tomei a terra, o pecado entrou a morte, a gente sabe o que aconteceu, porque o pecado gera morte, que até pecar ninguém tinha morrido. Qual que é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado? Qual que é o salário do pecado? Judas é traíra, sim ou não? Sim ou não? Mas vai doer, pode falar ou não pode? Judas é traíra, sim ou não? Você sabe quanto que vale 30 moedas de prata hoje? Uma fortuna, um bom dinheiro. Judas traiu Jesus por um bom dinheiro. E pelo que você anda traindo Jesus? Com um beijinho? Com um videozinho? Com um chamego diferente? Com um olhar diferente? Com uma rebeldia? Com uma desobediência? Com uma língua grande? Porque a gente olha para Judas e parece que está muito longe de nós. Quando eu olho para Judas, está muito perto. A diferença é que Judas assumiu. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E outro dia nós falamos da vida de Judas. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, que às vezes nós vendemos Jesus por algo muito mais barato do que Judas. Ah não, mas a vida é feita de prazer, e prazer tem que viver, cuidado com o prazer. Às vezes você vende Jesus por causa de um minutinho de prazer. E vai nascer um pecado que vai custar a morte. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Pastor, mas é diferente. A diferença é que o de Judas está escrito e o seu está encoberto. E o meu pode estar encoberto. Mas o escritor de Eclesiastes, Salomão, vai dizer, 12:14 de Eclesiastes, que o Senhor trará a juízo toda obra, vai trazer à tona toda obra, quer seja boa, quer seja má. Falava um monte com os irmãos, quem tem casa aqui, quem já teve vazamento em casa? Vazamento é o Satanás de água, já reparou? Né, Saulo? É o terror do pedreiro, é o vazamento. E assim é o pecado. Daqui a pouco eu só um negocinho, daqui a pouco, a gente pintou a igreja de Suzano, tá tudo, nós chegamos lá, está tudo molhado. Eu falei, é o Satanás mesmo essa parede. E como é que faz para resolver? Quebra um monte de coisa e às vezes nem é aquilo. Mas o importante é parar de vazar. Não importa o que você tem que quebrar em você mesmo, o importante é parar de pecar. O importante é se arrepender, localizar, deixar se auto-quebrar, meter a marreta e dizer, aqui não vaza mais, aqui não vaza mais brecha. Satanás, ei, eu vim pregar para um povo que tem se esforçado, que passou 12 dias, cansado, ficando até tarde. Se Deus for sua prioridade, na hora que você vê um fiozinho d'água, você vai dizer, ei, cão, eu te vi aí, Espírito Santo, marreta, palhadeira, pancada, quebra tudo, mas vou resolver agora. Eu passo cola, eu remendo, mas vazar de mim você não vai, porque Deus é minha prioridade. E assim se resume toda a Bíblia. O homem se arrepende e Deus chega perto. O homem peca, Deus se afasta. O povo faz o que é mal, Deus entrega na mão do inimigo. E Paulo está dizendo aos romanos, olha, eu estou contando o que está escrito. Se vocês não vigiarem, vocês vão cair no mesmo erro que o meu povo cometeu. Que o meu povo cometeu. Quem tem filhos aqui? Não é só mais você, tem sua casa. Quem lembra o que nós trouxemos em janeiro de 2022? Quem lembra? Quem lembra da novidade que nós trouxemos para a igreja? Quem lembra? Ninguém lembra. Discipulado. Qual foi o ministério que mais cresceu na igreja o ano passado? Rádio Davi. Os meninos mandavam mensagem já contando o pecado e chorando. Não, calma, espera chegar lá, calma. Deixa para o dia. Sabe o que é isso? Sinceridade.
receberam o destino, foram curados, foram recolocados no lugar. O discipulado e a casa paterna é para você não se perder. Ei, não adianta você querer esconder. Uma hora essa porcaria vai vazar e todo mundo vai ver. Vai aparecer mofo, vai cair azulejo, vai arrancar tinta e todo mundo vai ver. Para que serve o discipulado? Rapaz, você está sabendo todo, já botou um remendo no cano. Nós já achamos, já fechamos o registro, já colamos ali, está esperando secar. Quem tá, Deus está falando aí, irmão. Quem está entendendo? É isso que vai fazer a diferença. O discipulado não é para te expor, o discipulado é para te salvar. O discipulado é para te salvar. Mas a gente está vivendo um tempo de crente tão cheio. Não, eu não posso, eu tenho vergonha. Você tem que ter vergonha de ficar fora disso. O discipulado veio para que ninguém se perdesse, para que você pudesse confiar em pessoas que quando você errar, ele vai fazer você chorar, ele vai chorar com você, ele vai orar por curar a ferida do pecado e te recolocar no caminho. Diga só, tem um problema. Discipulado é para corajosos e verdadeiros. Quem está entendendo? Vendo o homem expulso, capítulo 3, recebe uma profecia que da mulher virá um. Até o fruto, o diabo está rindo. Até o fruto, o diabo venceu. Até o fruto, está tudo certo. Até a folha de figueira, está tudo certo. Mas no 3, Deus fala. No 3, Deus fala. Deus vai lançar sobre a cobra. E tu comerás do pó dessa terra. Na teologia a gente aprende, ou a cobra voava. Imagina um satanás de cobra voando, imagina. Já pensou uma cobra voando, irmão? Ou ela voava ou tinha pernas. E ela recebe uma sentença de Deus. Tu comerás do pó da terra, a mulher vai ter dor de parto, e da mulher virá um que te ferirá na cabeça. Tu o ferirás no calcanhar, mas ele te ferirá na cabeça. Em Gênesis capítulo 3, Deus traz um balanço, um equilíbrio sobre a terra, entre o homem e o pecado. Quem está entendendo? Vem Gênesis capítulo 6, a terra se corrompeu, a iniquidade, diga a iniquidade, se multiplicou pela terra. E Deus achou graça em destruir toda a raça humana. Quem está entendendo? E casavam-se, disse Jesus, e casavam-se, davam-se em casamento, comia, bebia. Assim fora nos dias de Noé, e assim será no dia da vinda do Senhor. Deus mata todo mundo da face da terra, com exceção de uma família. Com exceção de uma família. Toda a terra, porque se multiplicou a iniquidade. Fez o que com a iniquidade? O que aconteceu no Brasil aqui? O que aconteceu no Brasil? Quem viu o vídeo da profecia do Brasil, do Vagnão, do pastor dos Estados Unidos? Quem viu? Quem entendeu? A igreja famosa queria o presidente para aparecer nas redes sociais. Ela nunca fez uma vigília de oração pelo Brasil. Mas existem 7 mil que não sentou na mesa e não vai se sentar. Ei, a iniquidade do Brasil se multiplicou dentro da sua igreja. Você não está entendendo, irmão. Quem vai trazer o retrato de uma nação é a igreja. Eu vou falar de novo, você não está entendendo.
quem vai trazer a autoridade para uma nação é a igreja. Como a igreja está uma zona, o Brasil está uma zona. Só que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E quando você lembrar daquela pessoa que falou que era crente e estava defendendo os valores antibíblicos, lembra para o dia do juízo, só isso. Sem briga, sem afronta, sem mandar indireta para ninguém, você só lembra. Porque o Espírito vai fazer você lembrar. Não, você não está entendendo. O Espírito vai fazer você lembrar. Porque antes de Deus mudar um cenário, Deus traz o juízo. Antes de Deus entrar com a providência, Deus traz o juízo. E primeiro Deus vai visitar a sua igreja corrompida. A sua igreja que não acredita na Bíblia, que não acredita nos valores da Bíblia, que não acredita nos valores da família, que não acredita nos valores estabelecidos por Deus na terra. Vocês estão preocupados com algum político ou não? Eu não tenho aliança com o político. Tenho aliança com Cristo. Nossa aliança é com Deus. E agora quem tem aliança com o político, será que ele está preocupado? Será que ele está preocupado? Se ele vai ter que fazer uma aliança? Se ele vai ter que mudar a pregação? Se ele vai ter que falar que aborto não tem problema? Que usar droga não tem problema? Ei, quem está preocupado é quem tem aliança. A aliança da igreja é com Deus. Quem tem aliança com Deus está preocupado em viver a palavra de Deus. E por se multiplicar a iniquidade no Brasil, nós estamos onde nós estamos. O governo tem o poder da caneta, mas a autoridade de mover o espiritual está com a igreja. Olhe para mim. Deus não vai trazer juízo na sua casa para você fazer o que é certo. A casa de quem dá glória a Deus, aleluia, mas se corrompeu nos seus bastidores, esses sofrerão com a mão do Senhor. Agora Deus mata todo mundo, começa de uma família. Noé salva a família, reconstrói, faz 3 filhos, 3 gerações, se espalha pela terra. Aí vem Abraão, Gênesis 12, Deus fala com Abraão, Deus escolhe, muda o nome, muda a história, escolhe a família. Deus já fala para Abraão que vai ter o cativeiro no Egito, 400 anos, porque o povo dele vai se perder. Por que eu estou dizendo isso para você? É o que Paulo está falando para a igreja de Roma. Paulo desde o início é assim. Você sabia que os 400 anos dos hebreus no Egito, Deus falou para Abraão, Gênesis 14. Esse teu povo vai se perder. E eles vão passar 400 anos cativo. Quem está entendendo? Aí Deus faz o quê? Usa outra família. Deus usa quem? A família de Arão e Joquebede. Moisés, Miriam e Arão. Arão e Joquebede. Essa é uma família. Para arrancar o povo do Egito. Para arrancar o povo do Egito. Irmão, escute aí, você nunca vamos compreender Deus na sua plenitude. Eu e você nunca vamos compreender Deus na sua plenitude. Por quê? Porque Ele é grandioso demais, nós somos limitados. Você quer que eu te explique? Tem Bíblia para isso? Tem. Moisés vai falar para Faraó, pedir para adorar, mas eu já fui endurecer o coração de Faraó. Não é loucura? Moisés vai pedir para Faraó para adorar culto por 3 dias. Só que eu já fui lá e endureci o coração de Faraó. Não parece maluco? Você vai pedir, mas eu já endureci o coração dele, porque vai chegar um tempo que Deus vai ter com o Faraó. Deus usa uma família para tirar o povo do Egito e depois vai levantar uma outra família de Josué para conduzir o povo à terra prometida. Tem Bíblia para isso? Tem. Josué vai dizer: o que vocês querem pouco me importa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Presta atenção, a família que foi bagunçada na criação, Deus está usando todo dia uma família como escape. Deus vai usar todo dia uma família como escape. Deus vai usar todo dia uma família como escape. Deus vai usar todo dia uma família com escape para alguém. Deus usou Joquebede no nascimento de Moisés, usou Arão, depois usou Miriam, depois usou toda a família. Porque o que Deus está... Por que a Bíblia é toda assim? É uma carta de pai para filhos. Porque Deus está mostrando que Ele está consertando o estrago que foi feito na criação pelo diabo. Deus está dizendo, ainda que o homem pecou, a família é meu projeto, o meu negócio é com a família, o meu negócio é com família, o meu negócio é com pai, com mãe, com filho. Sabe o que Deus está dizendo? Um homem pode ter pecado, mas eu vou restaurar as famílias sobre a terra. É por isso que Deus vai dizer a Abraão, e tu, Abraão, será bendito todas as famílias da terra, e tu será uma bênção. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ontem eu estava falando de tu, para uns amigos, o teu amor pela palavra. Deixa eu descer aqui. Você lembra como você chegou na presença de Deus? Quem tem Facebook aqui? Você já viu uma recordação sua? Hã? Você lembra como você chegou na presença de Deus? Você lembra? Quando aparecer lá a lembrança, guarda. Guarda, deixa lá nos seus arquivos e vira e mexe, dá uma olhadinha lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro Deus usando família para salvar a família. Lembrava ontem de noite Carol e o Naldo. O Naldo é um doce. Naldo é apaixonado. Naldo ia para o monte. Nós caímos no manto. E ele de olho na Carol, né? Vamos para o batismo, Naldo? Vamos. Nós vamos para o monte? Vamos. Vai demorar, não tem problema agora. Quem está entendendo? Isso, não, você não está entendendo. O que está escrito aqui? O Naldo entrou na família, é monte de novo, é monte. E os irmãos pegavam o pandeiro e tec, tique, tec. Você não está entendendo. É Deus usando uma família para preparar outra família. Você não está entendendo o negócio. Escute. Aí Deus usa a família para constituir outra família. Porque nós sabíamos de quem vivia no Egito, de quem, cadê a Natália que está ali? De quem não é bobona e pergunta para a direção, hoje colhe frutos. Eu já fui na sua casa sem avisar? Eu cheguei lá, Pai do Senhor, bom dia, eu vim aqui. Escute. Nós não somos invasivos. A gente só aparece quando precisa. Você só aparece em lugares específicos e estratégicos para preservar a continuação da família. A continuação da família. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então nós precisamos, o que Paulo está dizendo, o que vocês estão querendo fazer agora, o meu povo já fez e deu ruim. O meu povo já tentou e deu ruim. Roseli chegou aqui na inauguração da sede, tinha uma escadinha de ferro ali, só chorava. Só chorava. O Fábio que recebeu ela, só chorava, só chorava, só chorava, só chorava. Eu sabia que era a mãe da Carol. Tinha uma cara de cadeira, eu falei, deve conhecer alguma cadeia. Eu falei, deve ser de algum presídio, uma boca de fumo que eu preguei aí. Parecia familiar. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nós precisamos lembrar do lugar da onde Deus nos tirou. Nós precisamos lembrar que um dia nós beijamos na boca de língua o pecado.
que nós um dia mandava agarrado com ele, mas a graça de Deus através do evangelho chegou. É por isso que você não pode esquecer de onde Deus te tirou. É por isso que vira e mexe, Deus quer te levar aonde você foi humilhado, aonde você era vergonha, aonde tu foi escolembado. Sabe para quê? Para outra família que veio lá dizer: como é que pode? Como é que pode? Eu lembro como é que era. Isso não ia dar para nada. Agora é crente, casou, tem família, tem filho, não dá. Está ali João. Nós foi batizar o João no lugar onde o João ficava loucão. É Deus ou não é? E eu tinha feito batismo nesse lugar há 11 anos atrás, na Assembleia de Deus, lá em Arujá. Eu fiquei mais de 10 anos sendo naquele lugar. Deus falou: vamos lá. Aí Deus leva o João lá. No lugar da vergonha. Eu profetizo sobre a tua vida. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da vergonha, Deus vai fazer dupla honra. É por isso que você tem que andar com o pé no chão. É por isso que você não pode ser um crente 007. Fala para o seu irmão: irmão, quer congregar aqui? Você não vai ser 007. Porque nós vai meter glória no teu ouvido. Nós vai fazer barulho. Sabe por quê? Porque um dia o pecado abundou sobre nós, mas hoje abundou a graça. É por isso que a gente gosta de dar glória. Sabe por quê? É por isso que a gente faz barulho. Sabe o que o povo dizia quando a gente veio para cá? Esse pastor é doido, é um retardado, é um bando de macumbeiro. Mas Jesus está salvando, Jesus está curando, e as famílias estão se fortalecendo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu profetizo que o Espírito Santo te faça lembrar da onde tu veio. Eu tenho uma coisa para falar para você, como pastor: abaixa a bolinha. Vai na humildade. O que tu tem hoje é como um vapor, não vale nada. Tu pode amanhã estar lutando pela vida para respirar. Tiago vai escrever na sua carta, capítulo 4: a vida é como um vapor que logo aparece e desvanece. Quem viu o vídeo que eu coloquei hoje sobre corpo, sobre membro? Quem viu? Fala para o seu irmão: você é membro. Você é membro. Fala para o seu irmão: você é membro do corpo. Quem está entendendo? Quem nunca ouviu isso aqui de alguém? O dia que eu for embora, isso aqui acaba. Não era assim? Tinha uma irmã no projeto dizia: o dia que eu for, acaba. O dia que eu for embora, acaba o projeto. O dia que eu for, acaba. O dia que eu sair da intercessão, a intercessão acaba. O dia que eu não subir no altar, a igreja acaba. O dia que eu for embora, acaba. Quem viu o vídeo de hoje do corpo, do membro? O companheiro está lá, sem um dedo aprontando do mesmo jeito. Te assusta assim ou não? Mas se você encontrar um dedinho voando e dizer: boa noite, companheira. Ei, um corpo faltando um membro, ele continua sendo corpo. Aravadaiaça. Erebadaraça. Arabadaraça. Pastor, e se o senhor bispo quiser ir embora? Nós vamos se lascar. E aqui vai continuar sendo corpo. Pergunte por quê? Porque a promessa está sobre este povo. A promessa de Deus está sobre esse povo. Deus levantou a nossa família para abençoar famílias na terra. E o nosso compromisso é com a família. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deixa eu falar aqui uma coisa aqui. Irmão, nessa igreja aqui tem um monte de jovens que vão casar, que vão ter filhos, que nós vamos casar. Deixa eu falar para ninguém, aqui para todo mundo. Não se mete nas coisas, não. Deixa Deus preparar para todo mundo.
Não, eu vou falar com o Saulo, com o Henrique, que é solteiro, com a irmã. Não se mete nas coisas, deixa Deus preparar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E se um irmão, uma irmã chegar em você, nossa, eu senti de Deus de você com a irmã, fala assim, casa com ela você. Quem está entendendo? Existe um negócio no Japão, quem tem descendente japonês aqui? Existe um negócio no Japão, que quando alguém vai preparar o caminho para o outro, eu vou preparar a Iraci para namorar o Luzier, o esposo dela. Isso no Japão chama miai. É, miai. Aí diz assim, eu vou fazer um miai. A igreja não faz miai. A igreja espera a promessa do Senhor se cumprir. A igreja espera a promessa do Senhor se cumprir. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Porque eu falo, bispo, a Débora, eu vi a Débora como sua esposa, eu vi você com a família. Aí você que vai casar com a Débora, Deus só fala comigo e não fala com você que vai casar. Quem está entendendo? Não caia nessa, espere a promessa de Deus. Não pule etapas, porque o nome do Senhor vai ser glorificado na sua família. Falei hoje para os jovens de Mãe Suzana, nós vamos casar vocês, vamos apresentar os filhos de vocês, vocês vão pregar, vocês vão ser bênção do Senhor, vão dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo? Quem está entendendo, irmão? Espere em Deus, a promessa vai se cumprir, porque Deus tem uma promessa com as famílias nesse lugar. Quem está entendendo? É por isso que você precisa lembrar. Espírito Santo me faz lembrar. Me faz lembrar de onde que eu vim. Me faz lembrar de onde o Senhor me tirou. É por isso que eu estou num lugar, daqui a pouco eu estou. Eu ia no centro espírita na Vila Formosa. Rua Rego Barros 654. Toda quinta-feira eu estou nesse lugar, no número 647, do lado. Pergunte para quê? Só para mim olhar e lembrar o que Deus fez na minha vida. Só lembrar. Tanto lugar para fazer entrega. Tinha que ser daqui no carro do lugar. E a gente para o caminhão na rua do lado, e você desce do caminhão e eu vejo lá, Centro Espírita Jesus Redivivo. O Centro Espírita continua lá, sim ou não? Sim ou não? Olhe para mim, a droga que você usava ainda tem na biqueira. O boteco que você bebia, hoje tem mais de 1 milhão de adegas espalhados em tudo quanto é canto. A safadeza que você vivia, hoje está muito maior do que antigamente. Está tudo no mesmo lugar. E o diabo está ao teu, ao meu derredor, esperando uma oportunidade para nos tragar e nos levar para esse mesmo ambiente. Mas a Bíblia diz que ele não vai nos levar para o mesmo ambiente, ele vai nos levar para um lugar 7 vezes piores. Porque um dia um grandão da Galileia entrou nessa casa, mudou a tua história e você ficou limpo. Mas você agora quer abandonar o Senhor, quer tirar o valente da casa e vai vir 7 pior do que ele. A palavra de Deus volta vazia, sim ou não? Não. E lugares? E lugares? Às vezes a gente passa em um lugar, a igreja não vinga, mas alguém foi abençoado. Alguém foi abençoado. Alguém foi abençoado. Nós fomos numa quebrada aqui, no ano de 2013, tem 10 anos, no Barro Duro, através da Camila Gordinha. Um dia o tio da Kelly, a Carol conhece, o Nando, sabe o Nando? Corintiano, vai Corinthians. Ele disse assim, mano, eu vou falar um bagulho para vocês. Esse bagulho de Jesus na minha casa é muito louco, mano. Mano, esses caras chegou aqui, acabou, todo dia matava um. Esse povo chega, é só glória a Deus, aleluia, é almoço, é glória, é culto, é terra, é manto. Ele falou, mano,
Dá gosto de ver. O cara não é crente. Ele diz, esse lugar nunca mais foi o mesmo. Aí você diz, e o povo? Ei, nós fomos no terreno do inimigo e trouxemos despojos daquele lugar. Não, você não está entendendo. Pastor, qual que é o despojo? A família da Carol, a família do Aparecido, a família do Alex, a família da Kelly, a família da Natália. Ei, aonde Deus te leva? O Saulo que está ali do lado, vem no pacote, porque aonde a presença de Deus passa, com o projeto famílias, famílias vão sendo libertas para poder habitar na presença de Deus. Nada é em vão. Quem já foi na pastora Cida em Ferraz? Lá com a gente, na casa de recuperação. Eu preguei para aquela mulher presa, hoje ela é uma pastora. Quem está entendendo? Você já viu crente dizendo, olha, eu não faço mais isso porque eu fazia para aquela menina. Você não faz porque você é um babaca. Porque você esqueceu do lugar de onde Deus te tirou. Ela fala assim, ô apóstolo, eu tenho tanta gratidão pela sua vida. Ela falou, sabe o que ela falou? Nenhum dos irmãos da cadeia me procura. Só manda mensagem para mim. A irmã Cris, a irmã Dite e o senhor. Quem está entendendo? Mas hoje ela cuida de família, tem casa de recuperação. São famílias trabalhando em prol de famílias. É por isso, cabeção, se você botar a tua casa a perder, o juízo de Deus vai vir sobre você. Porque Deus tem um projeto na tua casa. Pastor, mas eu não tenho ninguém crente, ninguém precisa ser crente. Quem precisa ser crente é você. Quem está entendendo, irmão? Aonde a presença de Deus passa, ela sai fazendo estrago no inferno. Aonde a presença de Deus passa, ela sai fazendo estrago no inferno. Como nós somos um lugar de família, precisamos zelar pelas famílias. E quem faz parte da família não pode querer bagunçar a família. Ai, mas eu faço parte há tanto tempo. Continue obedecendo para você não virar passado. Quem está entendendo? Não, mas aqui mudou, não mudou nada, irmão. A única coisa que mudou é que o culto acaba mais cedo hoje. Já estou acabando. É ou não é, meu bispo? Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, eu mudei? Pergunte para ele, eu mudei? O que você achou, irmão? O que o irmão disse para você? Eu mudei, bispo? Só caiu o cabelo e a barriga cresceu. O bispo engordou, o bispo pesava 37 quilos. A Lacide 39,5. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, eu mudei? O que ele respondeu? O que ele respondeu? Sim ou não? Você mudou? Pergunta para ele. Para melhor ou para pior? Hein? Fala para o seu irmão assim. Eu lembro de você, como você chegou. Fala assim, você era desarrumado. Quem está entendendo? Por que eu estou dizendo isso, meu pastor Gé? Porque ninguém mudou, Deus aprimorou todo mundo. É por isso que Deus pediu para a Natália falar acerca disso, para você não passar o que ela passou, para não vir sobre a casa dela. É por isso que Deus vai restituir a casa dela, do Rafael. Ganhamos de presente o Benjamin. Benjamin é presente do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque se Jesus não voltar, a gente não morrer, eu vou ver o Benjamin dizendo, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu quero agradecer a minha mãe, o meu pai, a bispo, a apóstolo. Ele vai estar dizendo, eita glória, varão!
Quem está entendendo? E nessa igreja ninguém vai me jubilar, tá? Ninguém vai me aposentar. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar dizendo: eita, glória. Fica igual. Quem está entendendo? Quem está entendendo? O apóstolo está ficando velho. Se eu tiver fôlego no pulmão, tu tá lascado. Tu vai ouvir glória a Deus até o dia da minha morte. Tu vai ouvir glória. Aleluia. O rapaz falou para mim que vinha aqui pregar, que não vem mais, graças a Deus, que a gente não divide altar. Ele falou: apóstolo, tu já está bem. Onde chega todo mundo sabe do teu ministério. Aonde a gente chega a gente sabe do caráter da tua igreja. E tu continua pregando igual um louco. Tu grita, tu parece um cuscuz zoando. Eu falei: sabe para ele? Porque o meu altar não está vendido. A minha chamada não está vendida. Eu vou continuar gritando enquanto tiver fôlego. Eu falei: sabe por quê? Na minha igreja só tem gente viva. Na minha igreja o povo gosta de dar glória. Na igreja onde eu congrego, o povo gosta de dar lugar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você não mude a sua essência, como Mateus disse assim, a sua identidade aqui na virada. Não perca a tua essência no meio do caminho. Não perca, tem um monte de gente ficando no meio do caminho. Ai, o apóstolo está falando, ó, eu falo do mesmo jeito, é você que está chato. Nós estávamos conversando com os irmãos. Pergunte para os irmãos que pisaram o pé aqui por algumas vezes. Fala para a Larissa, para a filha do pastor Elcio, se ela está preocupada com o volume da minha voz. Fala com o Kaique, o irmão do Léo, filho do Cláudio, que congrega em outro lugar, se ele está preocupado com o volume da voz. Esse dia eu estava na Vila Maria, entrou, você estava, o Bruno estava, entrou uma espinha branca na frente, para fazer, ixi, desceu, glória, aleluia. Ele falou: apóstolo, eu quero te, deixa eu te abraçar, cara, me abraçou dentro do caminhão. Ele falou: apóstolo, meu filho está uma bênção do jeito que o senhor falou. O meu filho botou o pé naquele congresso, nunca mais foi o mesmo. Ele está acompanhando o Léo, ele está pregando, Deus está usando ele. Ele fala para todo mundo: eu me tornei prisioneiro de Cristo. O Cláudio não congrega aqui, o Léo não congrega aqui, mas Deus restaurou a família. Quem está entendendo? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Fala para o seu irmão: não tenha vergonha de quem você era. Tenha vergonha do que você pode se tornar hoje. Irmão, imagine o Aparecido aqui assim. Dá um glória aí. Ó, Aparecido. Aparecido não tem problema? Aparecido não se cansa? Não tem adversidade? Mas não perdeu a essência. Fala para o seu irmão, pega na mão dele e fala: você é você mesmo ainda? Não? Fala para o seu irmão: você é você mesmo ainda? Ou você vai falar para mim: pegadinha do malandro daqui a pouco? Salsifufu, te enganei. Quem está entendendo? Pega na mão do seu irmão de novo e fala assim: irmão, não perde a tua essência. Não perca a tua identidade. Continue crente em Jesus Cristo. Não tenha vergonha do seu chamado. Não tenha vergonha da sua chamada. Porque Deus vai entrar na tua família e vai mudar a tua história. Quem está entendendo? Jesus disse: aquilo que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você vai compreender, vai gostar e vai... Então pare de dizer que Deus não é justo. Diga: Deus não se esquece
das nossas mazelas e nem das nossas vergonhas. Mão direita no peito, para quem acredita. Fala assim: Deus não esqueceu de nenhuma vergonha minha. Juízes capítulo 11. No livro de Juízes, Deus vai falar de um homem chamado Jefité, que é filho de uma prostituta, filho de Gileade, que foi expulso da sua casa. Porque o pai morreu, diz: você é filho da prostituta, você não tem direito à herança. E expulsaram Jefité e seus irmãos da sua casa. Um pai faz falta, né, irmão? Uma mãe, misericórdia, né? Escute. Jefité é expulso. Vai para a terra de Tobi, ou Tobi. E se ajunta com ele homens levianos, profanos. E os inimigos vão invadir Gileade. Jefité foi expulso. Tinha promessa, sim ou não? Sim. Não adianta te tirar de nenhum ambiente, a promessa é sua. Você não entendeu. Se você sair da casa, a promessa é sua. Ela vai sair da Piava e vai para Maria Luísa Americana, para o teu AP. A promessa é sua. E o seu irmão e sua cunhada não podem desfrutar, porque eles não têm. Quem tem é você. Quem está entendendo? Jefité foi expurgado de casa. Agora ele virou um exército, um líder de um exército. Só os espirituais vão entender o que eu estou falando. Agora a terra que ele foi expulso está sendo invadida. E o povo disse: lembra de Jefité que nós expulsamos? Sim, ele lidera um grande povo. Vamos atrás dele. Meu. Quem expulsou ele? Não foi a família, os irmãos? Sim ou não? Agora os irmãos estão pedindo para ele voltar. E pergunte para quê? Para ser cabeça por eles. Enquanto os irmãos queriam herança, Jefité queria Deus. Jefité queria Deus. É por isso que você não entende por que eu sofro tanto. Porque você é a bênção da tua casa. Você é a bênção da sua família. E se você parar e o povo não for salvo, amanhã Deus vai cobrar de você. Quem congrega aqui há muito tempo? Você já parou para pensar o quanto de família que está destruída? Quantas covas se abriram? Quantas famílias viveram luto? Quantos filhos que cresceram o pai pregando, cantando, hoje vê o pai bebendo, separado da mãe? E um dia estiveram nesse mesmo ambiente que nós. É por isso que Deus precisa ser a sua, a minha, a nossa prioridade. Quem está entendendo? É por isso que você tem que permanecer firme na tua chamada. E o diabo tem um período da nossa vida que não acontece nada, nem de muito bom e nem de muito ruim. Fica estagnado. E o diabo vem com a falsa sensação que parece que está sendo inútil servir a Deus. Mas enquanto você está aqui, a tua casa está sendo guardada. E quando você está aqui, Deus está guardando a tua casa. Deus está livrando o pai, está livrando a mãe, está livrando o filho. Porque você está aqui, mas a promessa de Deus é para as famílias. É por isso que Deus precisa ser sua prioridade. Quem não consegue romper em Deus, fala assim: qual que é o nosso problema, bispo? Que o povo fala: o apóstolo precisa entender com a bispa que a vida não é só igreja.
Se eu quisesse viver de igreja, eu estava te pedindo oferta. Para mim, abastecer meu caminhão amanhã. Escute. Enquanto nós estamos no Senhor, o Senhor habita no nosso meio. E você quer saber da vida dos irmãos? Olhe para eles. Olhe como chegaram e olha como estão. E todo mundo viaja, todo mundo trabalha, todo mundo se diverte, todo mundo dá risada, todo mundo se reúne, mas todos têm uma coisa em comum. Pergunte o quê? Todos querem amar, aprender, servir a Deus. E Deus, servir a Deus, não é empecilho da gente ter comunhão, da gente brincar, da gente ter liberdade. Quem está entendendo? Enquanto Deus for a nossa prioridade, Ele vai habitar no meio de nós. Olha aqui, você que ainda a sua família precisa estar na presença do Senhor. A primeira coisa que a sua família precisa saber é que perdeu você para Jesus. E quando você estiver no Somebody Love lá e cá, eles não vêm. Na hora que eles te perderem, você vai ouvir umas coisas bem absurdas. Pede pastor fazer um cômodo para tu, fica lá, mora lá. Aleluia. Mas ele fala isso e não sabe que a irmã não deu um pé nele ainda por causa da igreja. Porque ele faz parte da família, não conhece a família, e a irmã não abriu da família por causa da... Ah, irmão. Deus faz ou não faz? Deus faz. Olha o Fábio aí, meu pastor. Fábio vai ser nosso intercessor. Vai ser nosso Benihim, vai ser parceiro do meu bíblico. Quem está entendendo? Onde é que você vai, João? Para a igreja. Onde é que você vai, João? Para a intercessão. Onde é que você vai, João? Oração. Onde é que você vai? Não era assim, Fábio? Fábio fala assim, mas que peste que tem nesse lugar todo dia. Não era assim, Fábio? Não perguntava assim? Aí ele vinha trazendo na porta, aí vem para ir embora, é meia hora. Eloá, para Eloá parar de falar, tem que orar para ir embora. Eloá, Mateus, João Marcos, João Vitor, Maria Eduardo, tem que orar. Aline, tem que orar. Quem está entendendo? Aí o cara para na porta e fica olhando. Rapaz, não é normal. Não é normal. Só que para na porta, um vê um descabelado, o outro só dizendo, Pai do Senhor, Pai do Senhor. O culto tem meia hora que acabou, não tem nego. Aí o Espírito Santo começa a falar, aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Aí vem um dia, para na porta, deixa, vem, traz, daqui a pouco está aqui dentro. Quem está entendendo? A Gelsa não vinha sozinha? Veio Zélia, veio Gelsa, veio Luar, não veio sozinha? Ela nunca meteu, você tem que ir para a igreja, senão você vai para o inferno. Não, mas o Fábio dizia, esse é o caminho certo. Estou mentindo, meu pastor? Você tinha dúvida que esse era o caminho? E hoje estaria do lado, desfrutando de promessas, a família crescendo e o nome do Senhor sendo glorificado. Aravadaraçai. Sabe por que o Fábio está aqui? Porque Deus foi prioridade para a Gelsa. Sabe por que os filhos da Zélia estão aqui? Porque Deus foi... Irmão, eu sou da família de baiano. Baiano é um povo, irmão, igual porco, não é porco de sujeira, não. Fica tudo grudado, ninguém se desgruda. Não é assim, Zélia? Não é assim? Vai na casa de Zélia, vai 500 juntos, ninguém desgruda. Baiano é terrível, irmão. Não é assim, Saulo? Não é assim? Mas na casa de Genival vem 500, vem um do Capão Redondo, vem todo mundo. Os baianos falam na Bahia como se fosse no Cinto Taquera, irmão. Nós vai ali, aonde? Na Bahia. Não é assim, Saulo? Mas, quando eles entendem que quem a gente ama, Jesus tomou para ele, ele vai dizer, eu preciso ir para Jesus. E eu profetizo que Deus seja a sua prioridade.
Que o Senhor seja a sua prioridade, que o Espírito Santo seja a sua prioridade, que a palavra de Deus seja a prioridade. Irmão, você que hoje está meio devagarzinho, volte, que Deus volte a estar no centro da sua prioridade. Aleluia. Irmão, eu podia estar em casa dormindo, eu já preguei de manhã, eu já fui para a igreja, já cultuei, eu já podia estar em casa dormindo, bispo, prega aí, Roseli dirige, eu vou levantar daqui a pouco, mas sabe por quê? A minha família está dizendo, pai, vamos para a igreja, pai, já está na hora, eu já vou tomar banho. Ei, e se eu ficar, sabe o que eles vão dizer? Pai do Senhor, sabe o que o Pedro Henrique vai dizer para mim? A Maria vai dizer, irmão, desviou, é assim. Ei, olha, diga para o seu irmão, não dá para parar mais, o negócio não dá para parar mais, não dá para parar, porque a glória de Deus já invadiu a nossa casa, a presença de Deus já invadiu sobre nossos filhos, não dá para parar mais, não dá para parar mais. Amanhã não vai ter culto, você vai dizer tem alguma coisa, não vai ter tribo, não tem. Ei, e o Espírito vai estar dizendo, ai, se tivesse um culto hoje, ai, se a campanha tivesse, eu ia, eu estava lá. Aí você vai dizer, a carne quer descansar, mas o Espírito quer a presença. O Espírito quer a presença. O Espírito está dizendo, você está cansado com essa carne velha, mas Deus ainda é minha prioridade. Mas Deus ainda é minha prioridade. Servir a Deus ainda continua sendo a minha prioridade. Mão direita, para quem acredita em profecia. Quando Deus for sua prioridade, você, sua casa será a prioridade para Ele. Quem está entendendo? Quando Deus for prioridade na sua casa, a sua casa será a prioridade para Ele. Você já pensou quantos assaltos, quantos roubos, quantos assassinatos que ia acontecer sobre a nossa vida e Deus não deixou, que a gente não sabe? A gente cansada, Aparecida, não vigia. Quando está cansado, não está naquela vigilância. O cansaço rouba o despertamento. A gente não cochila e Deus fala, aí não. Porque mesmo cansado, eu ainda sou a prioridade dela. Mesmo sem vigiar, eu ainda sou prioridade para Ele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E a promessa se cumpre. A promessa se cumpre na vida de cada um. Porque na hora que o caldo aperta, todo mundo precisa de alguém que tenha Deus como prioridade. Eu lembro a primeira vez que eu fui na casa da mãe da Carol com a bispa, um dia de semana, na Zeni. A gente foi lá resolver um BO, não sei o que era, eles não eram da igreja. E a Carol chegou lá, a Carol chegou com medo de mim. Nós estávamos lá resolvendo uma outra coisa. Sabe por quê? Porque o inimigo coloca na cabeça das pessoas que ela não é digna de servir a Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje nós fazemos parte da mesma família. Somos todos iguais perante a Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Um dia nós fizemos, a Rose fez campanha lá no Barro Duro. No terceiro dia da campanha, o Elvis não tinha descido. Lembra, Aparecido? Quem lembra do Elvis? Quando o Elvis oferecia bala? Lembra? Rapaz, moço, quer bala? Lembrou, né, Rafael? Lembra na perua indo para cá, moço, quer bala, menininha? E o Elvis estava lá no quarto em cima. E eu falei, seu Aparecido, ele já desceu na campanha? Falou, não. Eu falei, ô Vaso, desce aí. Ele disse, tá vivo não. Ele disse, hoje não. Eu disse, desce, porque senão eu vou aí em cima. E Deus tem algo contigo para resolver hoje. Ele desceu com medo. Eu já falei daquele jeito baixinho, clássico, parecendo um bispo educado. Ei, Vaso! Já tomou um susto. Desceu. Não deu 5 minutos. Estava de joelho no chão, entregando a vida para Jesus.
E hoje tem um Elvis, tem uma Ari, tem Chloe. Já virou uma família. O irmão falou, rapaz, para que tu faz culto no lar ainda, rapaz? Eu falei, eu te convidei para ir. Eu já te chamei. Sabe por quê, irmão? Quem ia nas casas do nosso professor, o nome dele é Jesus Cristo. Quem está entendendo? E Jesus um dia entrou na minha casa. Um dia Jesus entrou lá. Um dia Jesus entrou lá. Nos pegou pelo colo. Tratou da minha esposa. Liberou a promessa. E mudou a nossa história. Quem está entendendo? A minha casa era muito visitada por todos. Por todos. Porque lá tinha na garagem, tinha freezer de cerveja. Quem está entendendo? Todo mundo queria ir em casa. Mas na hora da calamidade, quem teve que ir lá foi Jesus. E daqueles dias em diante, ele se tornou prioridade na minha casa. É por isso que você não pode diminuir a pegada. Irmão, eu já quis parar. Eu já quis diminuir. Não. Eu já quis. Não dá. Não dá mais. Não tem como Deus deixar de ser prioridade. Eu quero, sem constranger ninguém, você que Deus já foi bastante sua prioridade, que nesse ano Ele volte a ser sua prioridade total. Que o seu ministério seja a prioridade total. Porque quando Ele deixar de ser prioridade, a gente vai ficar com o pé lá fora. O filho só foi embora da casa, porque a casa e o pai deixou de ser prioridade. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo para os romanos? Vocês estão me maltratando, assim como fizeram com Cristo. Mas Ele morreu e ressuscitou, e ninguém pode parar o povo que Ele levantou na terra. Eu profetizo que Jesus seja a sua prioridade. Eu vou falar de mim. Se não fosse Jesus, a gente não estava mais casado, a gente não tinha família, não tinha filho, já estava separado, já estava vendo um filho a cada 15 dias, entrando em justiça por causa de pensão, outro com padrasto, com uma... Estava desgraceira toda. Eu profetizo que Deus seja a sua prioridade. Eu profetizo que você queira e que você permita-se Deus ser a sua prioridade. Deus ser a sua prioridade. Deus usou a Verônica para trazer a Sônia para a igreja. Um foi usando para o outro. Um foi usando para o outro. Um foi usado para o outro. Porque Deus queria transformar famílias. E se Deus não for nossa prioridade, a nossa família não é mais prioridade para Ele. Porque aqueles que me negarem diante do meu Pai, eu também o negarei. Irmão, não tenha vergonha de ser de Jesus na sua casa. Tenha vergonha de esculhambar o Evangelho. É melhor chegar dando glória, já quer aceitar Jesus, do que sentar em qualquer mesa, do que participar de qualquer reunião, porque está em qualquer festa. Quem está entendendo? Quem está entendendo? A gente não precisa mais ficar aqui, Vera, se defendendo. Olha para mim. Deixa eu falar, eu tenho uns irmãos que amam a nossa vida, a nossa casa. Não brigue com ninguém por causa de mim. Brigue por causa da igreja. Defenda a noiva. Fala, lave a sua boca para falar da minha igreja.
Por que da igreja e não de mim? Pergunte por quê. Porque o tempo me defende, eu e a minha casa. O tempo é o maior defensor da minha pessoa, da minha pregação e de toda a minha casa. Quem está entendendo? Defenda a noiva. Não, porque Jesus na sua casa fala assim, você é piorento, você queria estar lá, rapaz. Não precisa brigar com ninguém por causa da gente. Missionária Daniele passou aqui e deixou um legado. Eu gosto do tempo por 3 motivos. Desbanca a mentira, mostra a verdade e pune os culpados. O tempo vai fazer a diferença sobre esse ministério. O tempo, Deus está falando faz tempo acerca do tempo. Deus vai fazer algo grandioso no nosso meio. Defenda a noiva, defenda o corpo de Cristo, aleluia, entre em harmonia com o seu irmão. Eu não gosto da irmã, larga a mão de ser besta. Esse seu irmão que está do seu lado, amanhã pode ser a voz profética para você, porque você está no ambiente profético. Defenda a noiva. Um dia o povo nos ama, até a bispa, que é um doce, outro dia não gosta mais da gente. Mas você não precisa nos defender, porque nós temos algo a favor de nós. Pergunte o quê? O tempo. O tempo. O tempo. O tempo. Jesus disse que um dia faz menção de uma noite, e uma noite faz menção de um dia. Um dia faz menção de uma noite faz menção. Ele está dizendo, o tempo não para. E coisa boa a gente poder envelhecer na presença de Deus. E os nossos filhos terão Deus como as suas prioridades. É por isso que eles serão melhores do que a gente. Aleluia, por isso que eles serão mais cheios. Essa geração vai ser mais bíblica que a gente. Eles vão crescer, eles vão aprender. E vai dizer, senta aqui meu apóstolo. Olha, eu aprendi isso. Eu falo, fala filho, ensina para o pai. É isso mesmo, vai sentar, vai ensinar. Sabe por quê? Porque eles têm tempo. Porque eles têm tempo. E sabe o que vai acontecer? O tempo vai mostrar, ele vai dizer, Deus foi minha prioridade. Deus foi minha prioridade. Deus, ei, vocês vão ver. Irmão, escute, vocês vão ver os filhos de vocês pregando aqui. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer, aleluia, pelo meu pai, pela vida da minha mãe, pelo meu apóstolo, pela bispa, pelo seu, igual assembleano, sabe, 5 minutos só agradecendo, e vai dizer, e sem delongas vamos para a palavra, porque Deus tem uma palavra. Ei, hoje está aqui, hoje trupica na gente, amanhã está dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pastor, será? Eu tenho certeza, eu já estou vendo isso na minha casa, e o Deus que fez na minha casa vai fazer na sua, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Ei, mas sabe qual a diferença? Que lá em casa a gente briga, a gente discute, a gente dá dura, mas naquela casa Deus é sempre a prioridade. Eu profetizo que 2023 e todos os anos vindouros, Deus seja a sua prioridade. Quem está entendendo? Nós estamos construindo legado em famílias. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Aplauda o Senhor Jesus, coloque-se de pé.